Bom dia, gente. Paz e bem. Hoje é segunda-feira, 20 de novembro de 2018. O Paz e Bem de hoje está sendo gravado por celular, diferente do que vinha sendo até agora. Estava sendo gravado num desktop e a qualidade da imagem estava muito baixa, muito ruim. Vamos tentar hoje ter um diálogo, uma conversa com uma qualidade de imagem melhor. O encontro de hoje não vai ter passarinho. O encontro de hoje tem chuva. Dá para ouvir? Está chovendo aqui em Bertioga e vai ser esse agradável, agradabilíssimo som da chuva caindo que vai nos acompanhar no encontro de hoje. Como sempre, 2 pedidos, por favor, inscreva-se no canal Paz e Bem e, se possível, aperte o botão ao lado do botão da inscrição, esse sininho, o botão do sininho para receber as notificações do canal. Vale o mesmo para a TV 247, se você estiver nos assistindo pela TV 247. Se você não é inscrito ou inscrita ainda, se inscreva na TV 247 e aperta o botãozinho da notificação. Tema de hoje, por incrível que pareça, pecado original. Quero falar sobre esse tema, primeiro porque ele é algo que faz parte da formação de quase todos nós no Brasil. É algo que nos acompanha na formação do país, no contexto de um país que foi até alguns anos atrás, ou pelo menos pareceu até alguns anos atrás, hegemonicamente católico. Hoje é um país muito mais diverso. Segundo, porque o tema do pecado original voltou à ordem do dia. Ele havia, de certa maneira, sido colocado de lado, ou tinha sido colocado dentro dos limites institucionais da Igreja Católica e de outras igrejas, mas na pós-modernidade, com a volta do fundamentalismo com uma força enorme, ele ganhou grande evidência na sociedade de novo. Então, acho que é importante tratar desse tema para a gente se colocar em diálogo e enfrentar questões que são muito atuais. Pois bem, o pecado original é algo que surge como uma temática com a Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, exatamente Gênesis, o livro do começo, o livro das origens. Por que o pecado original voltou com toda a força? Porque para os fundamentalistas, a Bíblia, aqui tocou a minha Bíblia de Jerusalém, é como um todo um livro histórico. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade histórica, não é? Isto apareceu no século XIX, na verdade, nunca se pensou assim, né? Sempre a sabedoria milenar dos povos que meditaram a Bíblia sempre entendeu a Bíblia como um livro em que há passagens com algum conteúdo histórico, mas em que boa parte da Bíblia, especialmente o Primeiro Testamento, o Velho Testamento, ele é fortemente impregnado por uma linguagem simbólica, de busca de interpretação da história do povo judeu e das suas origens e da sua caminhada na antiguidade. Pois bem, tenho uma notícia importante para dar. Nunca existiu um homem chamado Adão, nunca existiu uma mulher chamada Eva. Quando eu fiz essa afirmação num curso bíblico que dei numa comunidade, foi uma crise. As pessoas ficaram achando que eu estava tentando destruir a fé delas com esta afirmação. Mas, de fato, o mito das origens que aparece no Gênesis é um mito, né? Ele busca uma explicação para a origem do ser humano, como do ser humano e da Terra, como todas as religiões, todas as culturas constroem os seus mitos, para que este mito consiga dar conta da existência, né? Dar uma explicação razoável para a nossa existência, para a existência da humanidade, para a existência do mundo. Este mito foi escrito ali mais ou menos entre 2000 e 1500 a.C., no momento de crise, no momento de dominação da Palestina pelo Egito. Então ele busca dar resposta para a origem do ser humano, para a origem do povo judeu, na verdade, naquele momento, numa situação de enorme dificuldade, de enorme crise. Adão não era um nome, Adão é Adam, Adão é terra. Eva não era um nome, Eva, Ava, aquela que vive, a vivente.
Então são nomes comuns que com a construção deste mito se transformam em nomes próprios. O Jardim do Éden não era um lugar. Éden vem do sumério, que é planície fértil, também um nome comum que adquire, que se transforma num nome próprio depois, ao longo do tempo da redação da Bíblia. A Bíblia que não foi escrita originalmente, né? É um processo de longuíssima tradição oral, que vai sendo passada de geração em geração, até que o texto é consolidado, ou ao longo do tempo vai tendo também diversas redações até a sua consolidação final. Então, esta ideia então deste mito, ela está traduzida em duas histórias de criação do ser humano no Gênesis. Não há uma história única, não há apenas a história do Adão e Eva como a gente conhece. Há no capítulo 1 uma outra história vinculada à cosmogonia, ao primeiro capítulo, que é um capítulo voltado à criação do mundo. Diz assim no primeiro capítulo: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. O homem e a mulher, ele os criou. Bom, só aqui tem tema para muitos programas, mas nossa conversa hoje é sobre pecado original, e isso está vinculado mais ao segundo mito de criação do ser humano, que está no segundo capítulo do Gênesis. É o mais conhecido, por sinal. No tempo em que Deus fez o céu e a terra, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Deus modelou o homem com a argila do solo, por isso o nome Adão, terra, porque foi modelado a partir da terra, a partir da argila, do barro. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Depois vem a história da criação da mulher. Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas, a costela de Adão, e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Pois bem, o que fazia nesse mito de criação homem e mulher neste jardim do Éden? É maravilhosa a história, porque no início, nas origens, o mito de criação do povo judeu dizia assim: a atividade do homem não era ficar trabalhando de sol a sol, a atividade do homem era cuidar desse jardim e andar com Yahvé Deus, e andar com seu Deus nesse jardim em processo de total alteridade, em total compassividade. Homem e mulher andavam de cabeça erguida, contemplando a face de Deus, passeando à tarde no jardim. Era maravilhoso, era maravilhoso. E aí vem a história lá que todos conhecemos, da serpente, que oferece a maçã, e eles comem a maçã, etc. E termina assim essa história. Eles ouviram, depois então de Adão e Eva terem comido a maçã, eles ouviram o passo de Deus, que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem: onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu e me escondi. Ele retomou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. E o pecado original entrou no mundo. Este texto aqui deu ensejo a milhares de livros, dá muitas discussões. Eu queria que a gente se retivesse hoje nesta dimensão do pecado original, como aparece neste mito,
e que foi sendo deturpado e transformado num pecado de ordem aparentemente moral ao longo do tempo. Qual é o pecado? O que acontece ali? Onde se quebra esta harmonia de uma vida em total compaixão? Ela se quebra no momento em que Adão e Eva, portanto nós, seres humanos, em vez de caminharmos pelo jardim em total compassividade, começamos a fazer este movimento aqui, olha. A gente começa a baixar a cabeça, baixar a cabeça, baixar a cabeça e olhar para o nosso umbigo. E nos tornamos, então, completamente autorreferentes e quebramos esta situação de total compaixão e nos tornamos seres partidos e nos tornamos seres contraditórios e nos tornamos seres capazes de compaixão, mas capazes de um profundo egoísmo. Essa é a história do pecado original. A história do chamado pecado original, a história, a simbologia que sai desse texto bíblico do mito da origem judaico, que depois vai se transformar no mito da origem judaico-cristã, é a história do ser humano que tem enorme dificuldade para caminhar pela vida em compaixão e se faz egoísta e se faz voltado para si próprio. Qual é o primeiro ato do momento em que há a quebra desta harmonia? É muito sintomático, é muito simbólico este ato que Adão faz. Qual é o primeiro ato? Apontar o dedo para Eva, acusar Eva. Foi ela. É fantástico isso, né? Porque o primeiro ato da quebra da harmonia, da quebra da vida em compaixão, é a acusação. É o início da guerra. É a quebra da paz. Então essa é uma questão, me parece, fundamental na construção do mito do pecado original e que foi sendo deturpado, se transformado em algo de fundo falsamente moralizante ao longo da história pelas igrejas originais. A culpa nos vem da quebra dessa harmonia no mito judaico-cristão. Não é o Gênesis, não é a Bíblia que criou a culpa entre os seres humanos. Garanto para vocês, nós somos seres de culpa, ou pelo menos a maior parte da humanidade. Não tem nada a ver com a religião, esta nossa condição. Séculos e séculos e séculos depois de que a Bíblia foi escrita, um judeu, não crente, Freud, conseguiu desvendar esse mistério para nós. Não é? Ele explicou que a maior parte da humanidade é formado por neuróticos e neuróticas, muito provavelmente eu e você. Há outras pessoas chamadas de psicóticas e outras ainda perversas. São, vamos dizer, os 3 tipos constitutivos da humanidade. A imensa maioria de neuróticos e neuróticas. Depois isso mudou um pouco, veio Lacan, houve mudanças na história da psicanálise. E nós fomos trabalhar e começou a se entender que, apesar de nós estarmos fundados num desses tipos padrão, vamos dizer assim, nós carregamos características dos outros, todos nós. Estamos sempre ali, às vezes muito perto da fronteira. Mas neuróticos e neuróticas são pessoas de culpa. Somos nós que enchemos os consultórios dos psicólogos, psicólogas e psicanalistas, porque atravessamos a vida muito ao redor dos temas vinculados à nossa culpa. Então não foi a Bíblia, não foi o Gênesis que criou a ideia da culpa, mas a igreja, as igrejas, a sociedade judaico-cristã tem enorme responsabilidade em pegar este mito, pegar essa simbologia e trabalhar em cima da culpa para aprisionar homens e mulheres sob o seu tacão. A gente sente culpa. A gente faz mal ao outro, a gente faz mal a outra e sente culpa. A gente é atravessado por traumas e a gente traumatiza. Mas é da vida, é do jeito que nós somos constituídos como seres humanos. Pelo menos nós, os neuróticos e neuróticas, a imensa maioria da humanidade, os psicóticos também.
né? Apenas esse grupo de perversos não conhecem a experiência da culpa, mas é uma quantidade muito pequena de pessoas, né? Segundo a descoberta da psicanálise. Pecado original, rompimento então com a ideia da compaixão. Este vai ser o tema sobre o qual vai se construir o melhor da tradição judaico-cristã e que, de certa maneira, hoje está colocada quase que às margens, especialmente na tradição cristã, com o domínio da Igreja Católica e das correntes protestantes, pentecostais e neopentecostais, pelos conservadores que desejam continuar controlando as pessoas e as comunidades com esta conversa fiada do pecado original. Eu quis trazer hoje este homem fantástico aqui, Abraham Heschel. Deixa eu ver aqui esse livro aqui. Abraham Heschel foi um escritor judeu. Tem 2 livros que são... ele escreveu muita coisa, mas 2 livros que são os mais conhecidos dele. Deus em busca do homem, homem em busca de Deus. Há uma passagem aqui bem interessante sobre a chegada de Heschel ao Brasil, dos textos de Heschel ao Brasil. Eles chegam ao Brasil pelas mãos de um monge, Dom Joaquim Zamit. Dom Joaquim foi um monge, foi abade do mosteiro de São Bento de São Paulo, e eu o conheci no meu tempo de vida monástica no mosteiro de São Bento de Vinhedo. Ele foi meu preceptor. Eu tive a alegria, a honra de ser conduzido por Dom Joaquim em boa parte do tempo que passei por lá, quase 1 ano e meio. Ele já morreu, era um homem de grande sabedoria e descobriu os textos de Abraham Heschel lá pelos anos 60 do século passado, por volta ali de 1960, ficou encantado e acabou providenciando a tradução e o lançamento do primeiro livro de Heschel no Brasil, O Homem em Busca de Deus. Pelo que a comunidade judaica brasileira sempre foi muito agradecida a Dom Joaquim. Heschel fala sobre o pecado. Vejam que frase maravilhosa. Na Bíblia, a insensibilidade é a raiz do pecado. É isso. O pecado é a insensibilidade diante do outro e da outra. É a insensibilidade diante do destino do mundo, diante do destino dos seres humanos, nossos irmãos e irmãs. Esta insensibilidade vai se tornar, vai ser apropriada pelos sistemas de dominação para se tornar uma norma. Elogia-se a insensibilidade como uma pré-condição para a competição, para que eu seja vencedor, para que uma classe seja vencedora, para que um país seja vencedor e subjugue os demais. A insensibilidade é uma fortíssima característica dos ricos que dominam as sociedades e seus sistemas econômicos e políticos. A sensibilidade é uma característica do pobre, daqueles que caminham com alma pobre e que, portanto, tem uma leitura da Bíblia que é uma leitura compassiva, uma leitura de entendimento de que a Bíblia pode ser um bom guia de compaixão e não um manual de guerra. Paz e bem, gente. Paz e bem.